Graça e paz, meus queridos irmãos. Hoje nós vamos começar uma série assim sobre o prazer que Deus tem na nossa oração, o desejo que Ele tem que busquemos por Ele, os braços abertos dele para nos receber, os ouvidos prontos para nos ouvir e uma vontade imensa de nos abraçar. E o grande problema que nós temos, um bloqueio que o pecado fez, de que nós não nos aproximamos, não sentimos desejo e nós sofremos e talvez na última hora é que vamos a Deus. Então eu convido os irmãos para abrirem a Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 33. São versículos que nós conhecemos, são muito conhecidos de nós. Jeremias, capítulo 33, e vamos ler os versículos 2 e 3. Aliás, vamos ver de 1 a 3. Jeremias 33, de 1 a 3, onde está escrito assim: Veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no palácio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que fez essas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A primeira vez que Deus falou, ele diz a Jeremias que entrega a cidade nas mãos dos caldeus. Isso está escrito no capítulo 32, 26 e 27. Revelou e disse para Jeremias. Mas agora ele fala a Jeremias que ele quer compartilhar o que pretende fazer, mas incentiva o profeta a buscá-lo, a perguntar, a clamar, porque ele tem segredos para dizer ao profeta. Ele tem coisas novas para serem reveladas. Revelar significa tirar o véu. Enquanto o véu está em cima, aquilo está oculto. Na hora que Deus tira o véu, ele revelou. Nós vemos que aqui fica bem claro que se o profeta não clamar, ele vai ficar sem saber de coisas muito, muito mais importantes. Deus deseja compartilhar os segredos do reino com seus filhos e deseja que o busquemos, mostrando o nosso interesse pelos assuntos da nossa família celestial, do reino. Em Deuteronômio 4, Deus diz a seu povo que ainda que eles estejam espalhados entre os povos, servindo a deuses estranhos, se clamarem por ele. Olha o que acontece em Deuteronômio 4, no versículo 29. De lá buscarás o Senhor, teu Deus, e o acharás, quando o buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. Porque na maioria das vezes, para buscarmos a Deus, é porque o barco já está quase totalmente afundado. Clamar, buscar, gritar por Deus é uma forma muito intensa de abrir a alma. Quando precisamos, tendo certeza que o nosso Deus é vivo e ouve o nosso clamor. Quando lemos Deuteronômio no capítulo 26, no versículo 7, nós vemos o povo de Israel confessar. Eles dizem: clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais. E o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia,
para o nosso trabalho, para a nossa opressão. Isso nos ensina de um Deus atento ao clamor. Se você lembrar lá de Êxodo, no capítulo 7, quando Deus fala com Moisés, ele diz assim: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo Israel e desci para tirá-lo da terra do Egito, da casa da escravidão, e levá-los à terra que manda leite e mel. Assim, nós notamos que a única ação do povo foi clamar. Clamar. E então Deus toma a dianteira e ele vai fazendo tudo. O povo clamou. Deus desceu, Deus tirou do Egito, Deus levou para a terra que manda leite e mel. Com certeza, o depósito das soluções está aberto para nós irmos buscar, e nós buscamos clamando. Nossa busca, nossa fé é que Deus ouve, Deus quer que tenhamos todas essas respostas, que conheçamos todos esses segredos. Mas será que nós estamos indo buscar? Quanto mais difícil a situação, mais urgente a necessidade, o clamor se torna mais forte. Você lembra de uma situação do profeta Jonas? Lá no capítulo 2 do livro de Jonas, 1 e 2, a Bíblia diz assim: então Jonas, do ventre do peixe, olha, orou ao Senhor Deus e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei e tu ouviste a minha voz. Olhe bem, se você vê a história de Jonas, ele era profeta. Mas quando entrou naquele barco, ele estava se escondendo de Deus, ele não tinha noção da grandiosidade da presença de Deus. Ele sabia que Deus é misericordioso, sabia que Deus é Deus, mas ele não sabia que Deus é onipresente. Ele se escondeu no porão do navio para que Deus não o visse. Tudo aconteceu ao ponto do capitão do navio dizer para ele: ora ao teu Deus. Ali no navio, o profeta era o único que não orava. Ele não orou. Ele foi descoberto. Ele foi jogado no mar. Quando ele estava no ventre do peixe. Você já se imaginou no ventre de um peixe? Você acha que lá tem um sofá para você ficar deitado, descansando numa férias de 3 dias? Você acha que o peixe estacionou em algum lugarzinho para ficar parado? Não, ventre de peixe tem mau cheiro. Porque lá tem outros peixinhos em decomposição e alga e tudo mais. Então, ele entrou no ventre. Ele não ficou no coração. Ele não ficou nas pernas, nem no pulmão, foi no ventre. É o lugar mais inóspito que você pode imaginar. Lá ele ficou, no ventre. Quando você estava no ventre da sua mãe, você não lembra de nada. Mas, graças a Deus, ele estava lá misturado com peixe para ser digerido. O mau cheiro era horrível, o incômodo terrível. O peixe não parava, que você sabe que peixe fica nadando. Não é? Então, lá, você pensa, a situação não podia ser pior. A situação não podia ser mais perigosa. Ele achou que caiu no coração do... Ele diz no abismo cujos ferrolhos se fecharam. Os ferrolhos foram os dentes do peixe. E a Bíblia diz que de lá, do ventre do peixe, Jonas orou. Tinha que ficar numa situação dessa. Quantas vezes você tem que ficar na pior situação para orar? Você não ora logo no início do perigo. Você ora quando não tem mais jeito. Foi de lá que ele clamou. E ele diz, ele confessa: na minha angústia eu clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo
gritei. Ele gritou, ele clamou. Clamar é abrir a boca, é muitas vezes chorar, é não ter uma palavra para dizer, é gritar. Tem que estar muito angustiado, tem que estar quase que num desespero para você clamar. Ele dizia, ele me respondeu. Será que Jonas era melhor do que você? Talvez esse Deus aqui, do qual a Bíblia está falando, seja o Deus que você não tem conhecido. Mas o nosso Deus vivo, ele responde ao clamor. Até aqui, você veja que Jonas não tinha orado. Mas, quando ele acabou, lá no ventre do peixe, ele aprendeu que não há lugar onde nós possamos nos esconder de Deus. Deus vê no abismo, Deus vê lá no porão do navio, onde ele pensou que estava se escondendo, precisou sofrer para aprender. Quantas vezes, repito, é necessário que cheguemos ao pior estágio da vida para que clamemos a Deus? E Deus se mostra tão amoroso, respondendo ao nosso clamor. Ele responde, ele se mostra ali perto. Lá em Atos 7, no capítulo Atos 7, no versículo 59 e 60, você vê algo tremendo ali no apedrejamento de Estevão. A Bíblia diz, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia. Ele estava sendo apedrejado. E não eram pedrinhas de beirinha de rio, não. Eram pedras, tiravam lascas do corpo daquele homem. E ele, enquanto apedrejado, dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. No versículo 60, é lindo. A Bíblia diz, então, ajoelhando-se, clamou em alta voz. Foi a primeira vez que se ouviu o grito, o clamor deste homem. E o que foi que ele clamou? Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Olha de onde ele clama. Na sombra, no último degrau para a morte. Ele clama. Esse é filho de Deus. Quando Deus diz ao profeta Jeremias, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas novas e ocultas que não sabes, Deus está deixando claro o valor da intensidade de um clamor como oração a Ele. Existem coisas novas, ocultas, que estão só no domínio do conhecimento de Deus. E o Eterno quer compartilhar conosco. Quer compartilhar. Quando você vê lá em Jeremias 29, no versículo 20, desculpe, Deuteronômio 29, no versículo 29, a Bíblia diz que as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos, mas as coisas ocultas são de Deus. Então tem coisas que Deus já revelou, mas tem outras que ele não revelou. Mas aqui, no capítulo 33 de Jeremias, no versículo 3, ele deixa claro que ele quer revelar. Ele guardou para ele, para poder revelar. Deus tem segredos sobre você, sobre a igreja, sobre o governo, sobre sua pátria, sobre sua família. Coisas que ele quer revelar para você, mas você não vai buscar. Esses segredos, ele revela para os seus amigos. E quem é um amigo? Aquele que vai a ele. Aquele que gosta de estar com ele. Quando você revela alguma coisa,
quando você diz aquilo que você pensa, quando você abre o seu coração, você abre para uma pessoa que está sempre com você. E não para uma que está distante, que não lhe procura, que não lhe dá atenção, que não quer saber. Assim é Deus. Tem as coisas dele reveladas que ele quer revelar para você. Segredos. Anunciar-te-ei coisas novas, ocultas, que tu não sabes. Será que você não tem nem um pouquinho de curiosidade de saber as coisas que estão ocultas, que só Deus sabe e quer revelar para você? Existem segredos que ele quer revelar para você. Os que ele tem para revelar para você são para você. Os que ele tem para revelar para mim são meus. Se você não for buscar, você não vai saber. Olha, tem coisas que ele quer anunciar, que ele quer lhe dizer. Você está perdendo tempo. Nós precisamos buscar a ele. Na nossa vida cristã, não há como crescermos se nós ignorarmos a prática da oração. Se nós queremos conhecer a Deus e ter cada vez mais um aprofundamento na nossa relação com Deus, como filhos, nós precisamos falar com ele diariamente, continuamente. Muitos cristãos, infelizmente, mesmo depois de tantos anos de igreja, ainda estão no curso maternal quando se trata de oração. Outros continuam repetindo as mesmas frases memorizadas lá da infância. Repete aquilo como uma reza. Todo dia, a mesma coisa. Toda vez que vão orar, a mesma coisa. Tem uns que a gente diz, ora fulano, ele começa com o Pai Nosso. É pecado? Não, mas é simplesmente, não tenho nada para dizer para o meu Pai que está no céu, repito aquilo que Jesus Cristo mandou dizer. Pronto, acabou. Isso, eles vão repetindo, ano após ano. Não sei como não se cansa. Não sei. Ainda há outros que só oram quando necessitam em extremas situações. Tá vendo? Lá em Lucas, no capítulo 1, de 1 a 4, há um momento em que os discípulos dizem para Jesus, mestre, ensina-nos a orar. Você vê como eles desejaram? Por quê? Porque eles devem ter visto alguma coisa na oração de Jesus, no modo como Jesus orava. E o que é que tinha de mais intenso na oração de Jesus? A intimidade. A intimidade, como ele orava, como ele se dirigia ao Pai. Lá no Salmo 94, no versículos 8, está escrito assim, atendei, ó estúpidos, dentre o povo, e vós, insensatos, quando sereis prudentes? O que fez o ouvido, acaso não ouve? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Então, Deus fez os nossos ouvidos. Ele quer falar. Ele quer dizer segredos para você. Se ele lhe deu ouvidos, não é só para ouvir os outros. É principalmente para ouvir a ele. Você tem ouvidos no seu coração. Deus tem ouvidos. Ele está aí bem pertinho de você, pronto para ouvir você dizer, eu tenho dificuldade, Senhor, para falar contigo. Mas ele é o Deus que diz, clama por mim. Só isso. Eu te responderei. Você clama, ele está dizendo que. E irei além. Anunciar-te-ei coisas novas, coisas ocultas que tu não sabes. Então o seu papel é clamar, é orar, é falar ao Pai. Deixa que ele tome a iniciativa da resposta. Amém? Um grande abraço para todos nós.